lutas sindicais femininas. E que vem a propósito da apresentação de um espetáculo chamado Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, escrito, encenado e interpretado por mim, que estará em cena no Teatro Municipal Baltasar Dias na sexta e no sábado, do qual o teatro é coprodutor. Isso significa que acreditam no espetáculo antes dele sequer existir, quando era só uma ideia. Esta ideia surge em 2020, quando estamos todos confinados, e quando eu dou por mim a fazer os mesmos gestos todos os dias, já não aguentava tirar as canecas do pequeno almoço e lavá-las e depois pô-las, e eu dizia para todos sempre a fazer os mesmos gestos, e percebo que o trabalho doméstico de facto acumula-se. Eu pensava, como é que eu sujo tanta roupa se não saio de casa, e aquilo acumula, e de facto o trabalho doméstico está na base daquilo que é a nossa organização enquanto sociedade, está na base de tudo. E começam a surgir durante este ano uma série de notícias que nos alertam para aquilo que é a realidade das empregadas domésticas, que estão a ser despedidas sem direito a nenhum tipo de remuneração, sem nenhuma proteção social, porque não estão dentro daquilo que é o quadro das contribuições. E, portanto, o que é que acontece a estas mulheres? Outras são obrigadas a ir trabalhar porque não têm outro meio de subsistência e porque as famílias assim o querem. E, portanto, dizem que elas têm de ir, elas atravessam a cidade em transportes públicos, colocando-se em risco. Muitas delas, os relatos que nos chegavam era que têm de usar máscara, claro, mas a família não usa máscara, portanto, como se elas fossem o único portador da doença e a família não lhes pudesse afetar a elas como vírus, não é? E, portanto, tudo isto são questões muito gritantes. Do Brasil surgem-nos, então, notícias ainda mais gritantes, porque o trabalho doméstico e interno no Brasil é a um nível que em Portugal já tivemos próximos, mas que neste momento, felizmente, não é assim. No entanto, essa realidade, pela investigação que fizemos, não é assim tão distante daquilo que é a realidade portuguesa. Pelo contrário, está a aumentar o trabalho interno em Portugal, ou seja, estão a aumentar a construção de casas novas com o quarto da empregada, estão também a aumentar os pedidos dos donos dessas casas aos arquitetos e arquitetas, dizendo que o quarto é demasiado grande, que tem uma vista demasiado boa, que não pode ter porta para a sala, tem que ir por fora da casa. Isto acontece no Portugal 2021, 2022, agora. E, portanto, tudo isto são assim pequenas pistas sobre o que é o espetáculo e o que é que ele nos traz. Durante este processo de investigação descobri que há um sindicato de serviço doméstico, coisa que eu desconhecia e que me senti profundamente burra por não saber. Como é que eu não sei que há um sindicato das empregadas domésticas? E, portanto, começo à procura deste sindicato, e um fio puxa o outro e acabo por ir dar àquilo que são os arquivos da CGTP, onde está o arquivo do primeiro sindicato do serviço doméstico. Neste sindicato descubro uma série de documentos que depois no espetáculo poderão ver, documentos, cartas, uma série de coisas, e isto leva-me a encontrar a Conceição Ramos, que já vos vou falar. Durante este processo de trabalho, venho ao Funchal, em residência artística, a convite do teatro, e desenvolvemos uma série de mesas redondas no centro comunitário, com mulheres trabalhadoras domésticas e outras mulheres que têm outras profissões, ou tiveram, mas que de alguma forma acumulam trabalho doméstico, porque, sendo mulheres, cumprem aquilo que é o seu papel de género, que é fazer o trabalho doméstico nas suas próprias casas, de forma não remunerada, quando chegam depois de uma jornada de trabalho remunerada fora. E, portanto, nessa conversa as mulheres contam as suas histórias. Todas as mulheres têm mazelas do trabalho doméstico que fica no corpo, tendinites, dores de costas, hérnias, úlceras e outras doenças profissionais. E isto leva-nos também a entrevistar aqui no Funchal uma série de outras mulheres que estiveram ligadas a movimentos sindicais e a luta das mulheres trabalhadoras. E também as historiadoras, etc., que têm trabalhado aqui na Madeira, registando a história dessas mulheres e recuperando, editando em livro, etc. Tudo isto traz-nos a esta conversa. Esta conversa chama-se Lutas Sindicais Femininas. O tempo corre e eu quero lançar já para as minhas convidadas. Portanto, tenho aqui à minha esquerda, mas sem nenhuma conotação partidária, foi totalmente aleatório, porque eu nem sequer me sinto ao centro, portanto, tenho a Conceição Ramos, empregada doméstica durante 17 anos, ou seja, foi grande parte da sua vida, e depois também empregada de limpeza e fez outras funções. Começou a servir ainda criança na sua terra, perto de Chaves. Foi para Lisboa trabalhar novamente como empregada interna, com 14 anos. Para Lisboa foi com 17. 19.
com 19. Foi trabalhar como empregada interna, mas já o fazia na aldeia, e começou a ganhar consciência política e consciência da sua condição de classe na JOC, Juventude Operária Católica, e vamos falar disso também. Foi fundadora do Sindicato do Serviço Doméstico, e esse sindicato mobilizou milhares de mulheres em todo o país. E aqui à minha direita, Maria Ganança, que participou nas principais lutas pela conquista das trabalhadoras domiciliárias, sobretudo bordadeiras. É uma das poucas pessoas que pode contar a viva voz a sua participação na Revolta das Águas, na Lombada da Ponte do Sol. Revolucionária, desafiou a PIDE com apenas 16 anos e esteve também presente na luta pelo pagamento justo da cana-de-açúcar. Fez parte da direção do Sindicato das Bordadeiras, do Conselho Regional da União dos Sindicatos da Madeira e do seu departamento feminino. Ambas viajaram por todo o mundo, representando as suas profissões e lutando pelos direitos das mulheres trabalhadoras. Antes de nos lançar a primeira pergunta, esta conversa seria para ser feita ali fora, como sabem, junto àquele que é o monumento às bordadeiras. Portanto, teria todo um significado simbólico. E estaríamos no espaço público, o que não é uma coisa de sua menos importância, porque, de facto, são duas profissões altamente invisibilizadas por não ocuparem aquilo que é o espaço público. E isso era uma coisa que me daria muito gozo, poder ocupar o espaço público com estas histórias e com esta visibilidade destas mulheres. A chuva traiu-nos, ou a ameaça de chuva, mas nem por isso a conversa não será cheia de resistência. E também acho que pode não ser por acaso colocarem-nos dentro de um museu. Isto porque o museu acaba por ser o sítio onde se registra a história, onde a narrativa principal escolhe que histórias é que vai contar. E se nós olharmos à volta, e mesmo até o nome da praça, percebemos que há uma masculinidade nestas histórias, porque a história sempre foi contada pelos homens, porque era quem tinha acesso ao papel, à caneta, a escrever a sua própria história. Isso não significa que a história das mulheres não tenha acontecido. E muito menos significa que a história das mulheres trabalhadoras não aconteceu. E certamente se lembram de ouvir na escola, quando eram crianças, o que é que fazem os teus pais? O que é que fazem os teus pais? E colegas dizerem, a minha mãe não trabalha. Como se o estar em casa fosse um não trabalho. E portanto, essa falta de reconhecimento do que é o trabalho, quando é na esfera doméstica e não na esfera pública ou institucional, de uma empresa, etc., torna difícil reconhecer trabalho como trabalho. E, portanto, este vai ser um sítio em que vamos ocupar este museu com uma história de trabalho das mulheres e com narrativas alternativas àquilo que é a narrativa dominante do que é o trabalho. E, portanto, aquilo que pergunto, e começo pela Maria, é, de forma breve, como é que chegam a estas lutas? O que é que na vossa vida, para além desta pequena biografia que está muito longe de corresponder àquilo que foram as vossas experiências e a vossa vida, quais foram os momentos-chave que conseguem detectar até o momento em que fazem parte de um sindicato e que estão a mobilizar milhares de mulheres? Eu não fui sempre resposteira em tudo o que eu trabalhava e nunca conseguia. Via os outros com dinheiro e a gente nunca tinha. Porque a gente trabalhava e dinheiro não havia. Era muito pouco, a gente. Trabalhava-se na agricultura, ia-se pôr um cacho de banana. Para dar um cacho de banana era preciso esperar 2 anos. Levava-se o cacho de banana. Esperava-se 15 dias pelo dinheiro. Mas era preciso ter 25 quilos. Quando deu 25 de abril, era preciso um cacho ter 25 quilos para ser pago a 8 tostões ao quilo. Era uma verdadeira miséria. Que aquilo não dava nem para a guana. Já estava tudo a amadurecer, entre bananeiras e para um lado e para o outro. A cana de açúcar estava a 2 tostões. E a gente ia de pequena, depois de 10 anos, eu comecei a bordar com 10 anos. E depois, em milher e mais as vizinhas, para ter um dinheirinho, para ser aquele dinheiro, era para ir me calçar, que andava descalça. Meu pai não me dava para sapatos. Eu tinha que ganhar para sapatos, e era de noite e à noite com dinheiro. E comecei a bordar uma coisinha. E, ao começar a bordar e ter esse dinheirinho, eu não me calava com tudo o que eles diziam. Eu respostava sempre. Que dizia, isto não pode ser. Então, isto meia. Isto tem que ser mais bem pago. E eu refilhava com tudo ele e dizia, rapariga, calava, porque aquilo vai a peito e vai meter na cadeia. Deixa estar que se eu não levar para a cadeia, vão dar pão e água. E ele dizia, vão dar aqui pão e água, e eu trabalho para comer batatas secas.
e um pãozinho, a gente pão tinha, que minha mãe era mulher. E meu pai trabalhava de noite no moinho, ficava com farinha, com aquela maquia de trigo e tirava para a farinha. Mas a gente amassava todos os sábados. E com 17 anos, minha mãe morreu e eu tinha 17, era a mais velha. E eu já fazia pão sozinha, cozia, fazia tudo. Andava, ia-se à fazenda, ao longo do mote, que era longe, era 2 horas, eu do Cabo da Levada para cima, que eu já fui ao Cabo da Levada, do Cabo da Levada para cima, eu ia lá todos os dias buscar um molho de erva para as vacas, e andava ali numa roda viva, que a gente chegava de tarde, já se queria ir a jogar, mas ainda saía se lavar, chegava-se 2 horas da tarde, lavava-se, vamos por dor. E eu, como não tinha mãe, sempre bordei e nunca aceitei o tuito de comunista. Mas sempre o meu trabalho foi ajudar minhas irmãs. A gente levava um maço de bordados e eu não bordava sozinha. Quer dizer, uma fazia, quando o maço acabava, o dinheiro era para todas igual. Podia uma não pegar a agulha e uma bordar o maço todo. Se uma ia para a fazenda, chamava para regar isso, já não bordava. Então, e quando é que sente que há um momento... Como é que vai ter ao sindicato? Qual é isso ainda demorou. Depois, quando deu o 25 de Abril, eu começo naquelas lutas. Antes fui para a água, para a Ribeira, para o Colhado da Ribeira, fui para o lutório, para a água, fui para a Nossa Levada, fui para... Quando deu o 25 de Abril, eles me metem numa comissão para vir para o engenho, quase para lutar pela cana de açúcar, que eles agora diziam açúcar, mas nesse tempo era só, era 2 tostões cada quilho de cana que eles pagavam. E dormi lá em cima, vezes e sem fim, naquele engenho. Havia um padre que estava lá, que era meio revolucionário, e chamava um táxi, e vinha por a gente aqui ao Funchal. E ele lá que pagava, chamava o táxi e dizia, vocês vão ir para lá hoje? Vá-se. Vinha para aqui, dormir, e no Antar, o museu ali em cima. A gente tem aqui embaixo. E ali em cima, Antar, o museu do Instituto do Vinho, que era do óculo. E então a gente vinha ocupar o lugar era do engenho. E depois... fizesse lutas. E nessa altura, já estava a bordar, já não era para casa de bordados, porque começou o 25 de Abril e começou elas a dizer, criou o comunismo, ninguém se inscreva para a Segurança Social, que criou o comunismo. E então havia agente de bordados, tocava no bordado, escrevia os cunhados, a família, para ter o direito da Segurança Social, e acho que o bordado ficava a ver. E eu não podia com aquilo. Eu disse, não quero saber. E eu já estava a bordar, era para noivos. Porque bordava assim, muito mais ou menos. E as pessoas queriam fazer idiotas. E eu tinha sacola de bordados à porta. Para fazer pernegalho. Que era pouco pernegalho, mas era as pessoas. Sempre era, não é que se ganhe muito. Porque eu nunca ponho cor. Mas sempre se ganha melhor que da casa. E eu tinha esse trabalho todo. E estava a bordar um dia no caminho do corro. E passa um patrão de bordados. Porque eu sou a mim reais. Havia homens que iam por levadeiros. E depois dizia que a água não chegava para todos. E eu disse, vocês vão ver como é que se dá exemplo. Cheguei a casa, meu pai fez um barulho, que não ia para o levadeiro. Eu disse, vou aqui cá, vou porque quero. E eu arrematei a água e foi mais uma viúva, que era a minha amiga, cuidar da água, ainda crescia um dia de água. E eu disse, Chico, me dá, para mostrar. Mas quando eu estava bordando no caminho do corro, que era na estrada regional, hoje, antes de Santa Mora, antes do cemitério, na Lombada, passa esse patrão de bordado assim, e chega lá, diz-me, olha, quando eu vejo ele chegar ao pé de mim, eu vi ele passar, era de uma casa de bordados que era no Nóbrega. E ele chega ao pé de mim e disse, a senhora está fazendo um trabalho bem feito, mas este cá não é para a casa. E eu disse, não. Eu disse, este é para fora, para noivos.
Ele disse, olha, fique-me com estes bordados. Fui ao corte, trouxe uma sacola de bordados e disse que era para ir ficar para dar às vizinhas. E para depois trazer para a cidade, para ser a gente. E eu disse, olha, mas eu não quero isso. Cheguei, mas ele larga o bordado lá. Eu cheguei a casa, tinha uma rede de vizinhas que bordava mais a gente. E eu disse, olha, ele deixou-me estes bordados, o que é que eu vou fazer com isto? Diz ela, vais dar bordados, que talvez melhor para dar bordados do que aquelas que estão a comer a segurança social dos outros. Ora, eu começo a dar bordados, e aí há que depois foi-me inscrever no sindicato, porque já estava num partido, mas não podia, não, o sindicato é quem borda. E então aí há que depois passei para o sindicato de bordados. Ok. E posso autor, porque já havia uma bordadeira no sindicato de bordados, mas aqueles que tinha, num instante e-se embora, que não aguentava. Mas eu cá chorava, brigava, mas aguentava. Não saía. E uma vez disse, olha, ela disse, ó Maria, mas não é assim, porque aquilo é triste, porque aquilo, em bordadeiras, havia uma parte que não atrova as casas, e as casas não podiam ter bordadeiras. As bordadeiras há que eram rosinhas, há que eram reais, que faziam coisas mal feitas e fazia tudo. E as casas há que eram belas, que tinham direitos e tinham tudo. E a gente não tinha nada. E então, para aturar aquelas mulheres todas, era o diabo. E um dia disse em cima da mesa da direção, e eu disse assim, mas afinal, canta Maria Zaca, há só uma. E aí esta, você não tem mais nenhuma. Ela escalou-se. E depois, lá, eu fui a trono, digo, não passei. Brigava, mas não saía. Andei, lutei, para bordadeiras, tiros e direitos. É triste, as pessoas, nessa altura, as pessoas aderiam. A gente marcava reuniões. Mas eu não quero que vá já para o final da história, porque sabe qual é a minha última pergunta, não vai responder já a última pergunta. Sei. Então agora deixe-me só passar aqui à Conceição para lhe perguntar. Desculpa, que Não, é porque já me ia responder aqui, à minha punchline, e depois eu ia ficar sem pergunta final. Conceição, a Conceição começa a trabalhar muito cedo, sai de Chaves para ir para Lisboa. Como é que, entretanto, é a mulher que funda um sindicato do serviço doméstico e que mobiliza milhares de mulheres? Olha, eu comecei a trabalhar com 10 anos no campo e ganhava 10 escudos por dia. E o meu pai ganhava 15. Mas os 10 escudos que eu ganhava por dia era para comprar o pão que a gente comia no dia. Custava 10 escudos. Quando era inverno, que não havia trabalho no campo, a gente tinha que pedir ao homem que eu sentasse lá na caderneta para depois, quando houvesse verão, pagar. Portanto, no verão tínhamos que trabalhar para comer na altura e para pagar o que tínhamos comido no inverno. Portanto, aquilo era mesmo apertadinho, mesmo assim, sem qualquer facilidade. Né? Depois tive um senhor que pediu ao meu pai que me deixasse ir para lá, para a casa dele. Trabalhar como empregada doméstica. Isto eu tinha 14 anos. Acontece que era uma mãe de 90 anos, era uma filha esgroviada porque tinha ficado viúva, não era viúva, que ela ainda não era casada, mas tinha já a marcação do casamento. O rapaz foi festejar o fim do curso, bateu com a cabeça na pedra e morreu. Portanto, a mulher ficou toda. E depois o outro filho morreu e deixou 2 netos. Portanto, lá havia a mãe, havia a filha, havia 2 netos, uma rapariga e um rapaz. E a Conceição tinha 14 anos. Sim. E aquilo dava-me cabo da cabeça. Só para adquirir um bocado de carne, nós tínhamos que ir para a bicha às 4 da manhã. E depois ficávamos lá até que acabasse a bicha e que tivéssemos ainda direito a carne. Quando eu chegava à casa, a mulher, a filha, que era esgroviada, pegava na carne e batia-me com ela. Ei, isto é que é carne, isto é que é carne. Eu que tinha estado lá das 4 da manhã até... Depois eu disse assim, eu quero me ir embora para a casa do meu pai. E o farmacêutico disse assim, porquê?
porque me tremem as pernas. Ele deitou uma gargalhada muito grande, porque ele sabia que não era das pernas, era do nervoso que eu apanhava com a mãe e com a irmã. Bem, mas eu depois saí, porque nasceu um irmão e o meu pai precisa de mim em casa por causa do irmão. Mas depois fui trabalhar para o campo. E no campo era feliz com aquela gente. Mas houve alguém da fábrica do fogo de artifício que foi ter com o meu pai e disse: deixa ir a Maria para trabalhar connosco, porque lá pode trabalhar no verão e no inverno, não tem chuva e ganha ao mês. Não. E o meu pai, pronto, sai daqui e vai para ali. Não vou ficar perguntar se eu queria, se não queria, se gostava, se não gostava. Estive 2 anos maravilhosos na fábrica do fogo de artifício e vai outro patrão, traz a Conceição para aqui. A Conceição na altura ainda era Maria. Traz a Maria para aqui porque aqui ganha X, parece que era 80 escudos. Aqui onde? Na casa dele. Ele queria voltar, queria que fosse então como interno outra vez. Não era o mesmo. Outro. Já eram outros. Era um casal maravilhoso. Mas já está a chegar a Lisboa, entretanto? Não. E fui trabalhar para a casa deles, tratavam maravilhosamente bem. Tinha uma irmã da senhora que também estava lá em casa assim, às vezes, e uma vez chegou ao pé, chegou da rua, bateu-me na porta: Conceição, nós vamos para a praia, para Espinho, e você vai connosco. Que bom! Mas pronto, ficou aquilo. E eu nesse ano fui para a praia, para Espinho, gostei imenso, mas nessa altura a patroa era tão humana que dizia assim: Conceição, você quer ir com o menino ao cinema? É bom, eu passo-lhe a roupa. Portanto, eu ia ao cinema com o miúdo e ela passava-me a roupa. Mas isso são casos muito pontuais na sua vida. Sim. Como é que é depois quando já chega a Lisboa e aquilo tudo que se dá e a joque, como é que de repente está envolvida nisto? Depois o meu pai disse-me que eu tinha que sair lá de casa, porque eles, através dos terrenos, zangaram-se. E eu não queria, porque lá era mais bem tratada do que em casa do pai e da madrasta. Depois disse: eu aqui na vila não quero trabalhar para mais ninguém, então vai-te embora. Fui para Lisboa. E fui para lá, para a casa de um brigadeiro, e a mulher e 2 filhos da minha idade. Mas nessa altura eu fiquei limitada a sair só de 15 em 15 dias, 4 horas por tarde. Portanto, a gente começou a formar grupos que nós dizíamos que era para consciencializar, que tínhamos que ter direitos, tínhamos que ter deveres, e fazíamos festas. Tudo antes do 25 de Abril, só para contextualizar. Sim, tudo começava a criar esta mobilização nas 4 horas que tinha e tentando fazer com que as outras empregadas domésticas que iam às festas percebessem que não tinham direitos, que viviam ali fechadas e que eram quase escravas. Sim, mas eu tinha, na altura, a facilidade em formar grupos. E então, faltou-me agora aqui qualquer coisa. Das festas, estava a dizer que faziam festas e que isso era uma forma de mobilizar e de ganhar a consciencialização. Sim, porque nós, mesmo nas festas, depois tirávamos um pedaço da tarde para pôr as pessoas a pensar. E punhamos muitas perguntas e esperávamos pelas respostas. E isto foi indo assim, até que uma vez tivemos uma reunião, por acaso disse pela primeira vez ali à televisão. Havia uma presidente da JOC a nível nacional, que eu conhecia, a Palmira, ainda conheço. E ela era assim toda bem falante, bem pensante, foi assistir à nossa Assembleia. E nós só estávamos a ferver, queríamos o sindicato para ter uma lei, para ter isto, para ter aquilo. E ela ouvia. E depois no fim diz-nos assim: olha, vocês vão decidir o que querem, mas eu aviso-vos já, as que são mais ativistas, a situação que a gente tem, vocês são apanhadas e saem de cena. E fica tudo na mesma.
E a gente começou a pensar nisso. Porque as minhas amigas, que já eram colaboradoras, diziam-me assim: "Ó São, tu qualquer dia vais presa, mas está descansada que a gente vai-te ver à cadeia." Tá E bem. portanto, é quando se dá esta parte é importante, dá-se o 25 de Abril. Sim. E as histórias sobre o 25 de Abril são certamente muito diferentes, onde é que estavam, como é que foi, porque de alguma forma a narrativa da Conceição é que passa o 25 de Abril dentro da casa e não sai. Sim. E Aí estava em casa dos e vê tudo a acontecer. E era entretanto, na rádio que eu via. era na rádio que eu via tudo a acontecer lá fora. Sim, e só sai sim. depois no fim de semana assim. Então aquilo que eu agora pergunto é, entretanto, depois do 25 de Abril há esta possibilidade de fazer sindicatos, etc. Conseguem começar este sindicato e a questão que lanço a seguir é, tanto as bordadeiras como o serviço doméstico têm aqui uma questão comum, um denominador comum, que tem a ver com o local de trabalho, que é ser dentro da própria casa. As bordadeiras têm também essa característica. E isso contribui para a invisibilidade daquilo que é o trabalho. E muitas vezes, tanto um como o outro, limpar, lavar, cuidar ou bordar, são tudo tarefas que cumprem aquilo que é esperado de uma mulher. Ou seja, o reconhecimento destas tarefas todas como trabalho é, de facto, aqui a chave. As pessoas perceberem que isto que eu faço é trabalho, tem um valor que deve ser pago, e como é que isso é pago, e sobretudo como é que as outras pessoas olham para isso e veem isso como trabalho. E portanto há uma invisibilidade que é uma série de milhares de mulheres por todo o país, por todos os sítios, que estão fechadas dentro das suas casas a trabalhar. Como é que vocês chegam a estas mulheres e conseguem criar uma rede no momento em que não há internet? Como é que se faz esta rede? Como é que vão buscar estas mulheres e como é que mobilizam? Maria? A gente mobilizava, a gente levantava-se e mandava reuniões na rádio. Havia uma rádio, logo ali depois do 25 de Abril tinha a emissora nacional. E a gente ia lá e fazia apelo para as pessoas, para as bordadeiras, para ver, marcava-se assembleias. E ele vinha. E deixa-me fazer uma pergunta. A rádio era uma das coisas fundamentais para chegar às mulheres. Para chegar à mulher. Porque elas estavam sozinhas Nessa altura, dentro de casa. depois do 25 de Abril. Mas a rádio, depois, por questão, dentro de casa, a ouvir rádio. E, portanto, sabem que é através da rádio que conseguem. Porque a gente abordar e tinha sempre o rádio aceso. E isto é comum com o serviço doméstico. A rádio é também uma forma de chegar. Também. Rádio e televisão. De chegar. A gente televisão ainda não tinha. Quando deu o 25 de Abril ainda não tinha televisão. Mas é que aqui estamos a falar já em Lisboa. E não é só isso. De empregadas que estão em casa, empregadas que trabalham em casa de burgueses. Ou seja, que têm acesso à televisão e à rádio por aquilo que é os sítios onde trabalham. E a gente chegou mais tarde. Pronto, e agora deixa-me só fazer uma pergunta. A questão de grande parte destas mulheres serem analfabetas. Sim. Vocês compreendem que é também uma estratégia, não só a questão escrita, porque aí não conseguem chegar a elas, é isso. Mas nós tivemos muita sorte com os jornalistas daquele tempo, não são diferentes de agora, não é? Olha, começou assim a conversa. Havia muito diferentes. Porque faziam essa cobertura. Faziam a cobertura, onde a gente fazia um comunicado, vinha logo no dia seguinte. Porque estavam no fervor também do 25 de Abril e daquilo tudo. Estava. Mas quais eram as estratégias concretas de mobilizar mulheres? Estava-me a contar algumas. Sim, e era as reuniões, a gente marcava reunião, a gente ia aos sítios, primeiro os padres ainda davam sacristias para a gente se reunir na sacristia, sim senhor, tudo mais. No primeiro ano, mas depois isso já era cortado. Depois passamos às escolas, foi cortado. Mas a gente sempre lutava e deitava-se na rádio que havia assembleia. E as mulheres chegavam lá em cima, enchia a sala, uma sala muito maior que esta, sala de reuniões da União de Sindicatos, que é um salão grande, aquilo enchia de bordadeiras. A gente pegava nas bordadeiras, caminhava por aí abaixo com letreiros e o diabo a quatro para a Secretaria do Trabalho, porque a gente ia lá reunir e ele dizia que não. Eu uma vez disse ao Paulo Fontes, você pega na agulha e no arco para vir moia. Para ver se vai ganhar que dia para... Eu disse, o Alberto João devia estar um mês com o banho de uma bordadeira. Saímos quando o outro... Eu só deixava ele um mês, que era para ver se ele moia.
com o olho de uma bordadeira. Porque aquilo prova-me que eu não me podia ouvir. Eu estava falando e estava a bordadeira. Hoje em dia já sei esperar e já sei confiar. Mas nessa altura eu não esperava, era logo. E a gente levou mulheres para a Secretaria do Trabalho, quando fui para sair a primeira portaria das bordadeiras, que era andar à junta, ali em cima, era a junta antiga, que lhe encheu o secretário, era o Bazinga Marques. E ele ficou bronco como um papel, quando vi aquelas mulheres, porque elas cá queriam se e aí para quando cima. Ficou na rua, o outro dentro cheio, e as passadas todas cheias até lá acima. A gente sempre, a direção vai entrar, e eu depois, então, e sempre conseguimos. A primeira portaria me dizia que o bordado tinha que aumentar todos os anos pelos pontos, havia uma tabela de pontos, e que tinha que aumentar. E essa portaria consegue em 80? Foi em 80. E isso é muito próximo também da primeira lei do serviço doméstico. A primeira portaria. Ou seja, no fundo são histórias muito próximas, contemporâneas, os sindicatos, as lutas e até a conquista das primeiras leis, das primeiras portarias. E a disposição das pessoas, claro, que tinha aquela alegria do 25 de Abril, tinha que chegar a tudo e não era só para uns. Claro. Hoje em dia é só uns que têm. Mas naquele tempo havia essa mobilização. Mas deixa-me só perguntar então quais eram as vossas estratégias no Sindicato do Serviço Doméstico para chegar às empregadas domésticas fechadas nas casas dos patrões. Como é que chegavam a elas? Nós tínhamos... elas iam se inscrever e quando queríamos fazer uma assembleia, eu mobilizava a malta toda para o serão para escrever os envelopes e mandávamos para as pessoas uma circular para elas saberem o que se ia passar. E tínhamos também muita gente que aderia. Muita gente. Mas havia uma estratégia porta a porta. Como é que era essa estratégia? A estratégia de porta a porta era também para informar. Mas eu levava uma folha de 35 linhas que as funcionárias do sindicato me faziam o nome, a morada e a situação de cotas. Porque a gente precisava de dinheiro, era só do que a gente vivia. E eu fazia esse trabalho de porta a porta, às vezes assim, qualquer dia vem-me uma patroa que me dá com uma panela na cabeça, mas não aconteceu. Mas havia um entusiasmo muito grande e disponibilizavam-se para trabalhar à noite, então a gente fazia serões lindos, a fazer em envelopes, para depois metermos as circulares no envelope e fechar, e para depois no dia seguinte ir para o correio. Mas há uma coisa interessante, desculpa interromper, que tem a ver com a luta sindical concreta, desta, que é, e eu estou mais próxima do Sindicato de Serviço Doméstico pelo espetáculo e pela investigação que fiz, mas que me parece muito interessante ressalvar, que é estas características de ser dentro de casa é mesmo uma questão fundamental, porque distancia daquilo que é uma luta sindical mais coletiva e comum, de uma fábrica, de um horário de trabalho, de um sítio em que há uma comunidade que se mobiliza, e é interessante que nós vemos desde as conserveiras, por exemplo, sobretudo feitas por mulheres, mas que nos sindicatos são homens que estão a representar, mas que, e isso também é questionável, não é? E as mulheres deixam-se representar por esses homens, apesar de serem quase todas mulheres, porque o tipo de trabalho é um trabalho que na verdade é semelhante a uma fábrica têxtil, porque há um horário de trabalho, há um patrão, há uma máquina, há assim um trabalho coletivo e há um espaço público que se ocupa. Estes dois trabalhos são trabalhos que têm aqui questões importantes. E no caso do serviço doméstico, é muito interessante a forma como vocês se organizam na altura, que tem a ver com quem é que é o delegado sindical para mobilizar estas mulheres. Normalmente, numa questão sindical normal, faz-se um delegado sindical por posto de trabalho. Portanto, num teatro há um delegado sindical que está com os trabalhadores, numa fábrica também. Aqui, no serviço doméstico, faz-se por bairros. Ou seja, é uma trabalhadora que está responsável pelas trabalhadoras domésticas daquele bairro e que as conhece, e portanto essas delegações em forma de pirâmide acontecem numa questão de bairro. E nos arquivos, as reuniões, que não há espaço para reunir, isso também é uma questão muito interessante, onde é que se reúnem, as fábricas, as escolas, as reuniões paroquiais, isto acontece porque
pela lei, não é? Qualquer pessoa que seja sindicalizada, e basta uma numa empresa, essa empresa é obrigada, durante o horário de trabalho dessa pessoa, a ceder uma sala para poder haver uma reunião com o sindicato. Isso é uma obrigação por lei. A questão é que, como é que se vai chegar a casa de um patrão para pedir a sala do patrão para se reunir as empregadas, não é? Isto não acontece. Ou seja, os desafios que estes dois sindicatos enfrentam são desafios que vão muito para além daquilo que é a ação sindical pós-25 de Abril, porque tem a ver com representarem mulheres que estão sozinhas nas suas casas, que têm um trabalho que não é considerado trabalho e cujo horário de trabalho é feito fora daquilo que o Código de Trabalho determina, porque trabalham a noite fora. Portanto, há todas aqui condições que são específicas. Portanto, a pergunta que vos fazia era, para além destas estratégias, quais é que sentiram que foram os principais entraves à vossa luta e à vossa mobilização? Terá sido a igreja, os padres, os patrões, os maridos, o comunismo? O que é que foi? Foi o comunismo, não. Pronto, era isso que eu queria ouvir. O comunismo não contei de medo. Porque eu nunca fui comunista e ele chamava-me comunista. E eu dizia, já comi alguma coisa daí. Vocês já como que é trabalho. Eu não. Mas explique-me então, quais foram assim os principais entraves à luta? Primeiro, dizia-me há bocado que tinham um salão paroquial no primeiro ano, mas depois já não tinha. Depois já era de escola. Algumas era de escola, mas era pela primeira vez. Mas porquê que deixa de ter já salão não paroquial? Havia. Porque o governo era contra. O governo não estava em auxiliar. E então proibia as escolas, proibia os padres, proibia tudo. Havia agentes, depois passamos a andar com agente que dava bordados em algumas zonas, já levava para bordadeiras e recolhia bordadeiras para a reunião que a gente ia lá. Por exemplo, na minha casa fizemos 70 vezes, em casa de outra senhora no Conício, em Mexico, em casa de senhoras. E acha que os maridos foram aliados? Foram aliados ou foram mais contra? Foram mais aliados ou causaram mais entraves? O marido só causava entraves. Algumas, porque eles cá queriam e era aquela... Alguns andei o sustento do bordado da mulher, buscaram o escudo que ela ganhava para beber de vinho. Muitas vezes. E isto é diferente. Mas passa-se a alegria do 25 de Abril depois, passa a ser sempre estrovada. E foi sempre aparreada até hoje. Certo. Cada vez mais. Claro. Mas a gente foi furando e fazendo... Porque ia dizer assim, como é que uma pessoa, ou um mestre, vai ganhar o fiadinha numa casa? Ele leva semente para fazer a casa. Não leva. E a gente tinha que pagar a lenha para bordar. Claro. Não é isto. Não pode ser. Então deixa-me devolver aqui a pergunta dos entraves para perceber se a narrativa é a mesma dos maridos ou assim. Porque há uma outra questão que é, enquanto que aqui tem a questão dos agentes ou aqui tem a questão dos patrões que estão diretamente dentro da casa, em que as mulheres moram dentro da casa dos patrões, lavam a roupa deles, dão-lhes banho, cuidam da coisa mais íntima que têm. E como é que é essa relação e qual é o grande entrave à luta? Acha que são os patrões, a igreja, os patrões, o que é? Os patrões, sim, porque, por exemplo, nós fazíamos uma assembleia, falávamos dos direitos e as pessoas ficavam encantadas da vida, mas depois chegavam a casa, era uma empregada com uma contra patroa, o patrão. E a patroa dava-lhe assim um banho de coisa ao cérebro, um banho ao cérebro. Porque vocês assim, porque vocês assado. E a empregada fragilizada duvidava de tudo o que tinha ouvido porque estava sozinha. Pois. E elas às vezes até nos diziam. Minha patroa disse isto e isto. E eu tenho medo de ser despedida. E sobretudo porque são mulheres que também o seu local de residência é na casa dos patrões. Portanto, sendo despedidas ficam completamente sem nada. E foi por aí que nasceu a cooperativa das domésticas, para termos lá uns quartinhos para quando elas eram despedidas, irem para lá até arranjarem trabalho. E isso era um caso muito sério. Então uma patroa a mim disse: olhem que onde a gente vai chegar? Até já as criadas vão à televisão. Porque as criadas não são feitas da mesma massa das patroas. Não, são os cravos.
Então eu vou pegar nisto para esta questão que falava da cooperativa, para arranjar soluções a quem era despedido, para falar do seguinte. Tanto um sindicato como o outro, a certa altura, conseguem, a sua ação vai muito para lá daquilo que é uma ação sindical no geral. E nós vemos isso hoje, e vamos falar sobre esse futuro também do sindicalismo hoje mais à frente, mas nestes tempos a função de um sindicato, e sobretudo destes dois, vai para além daquilo que é a representação do direito laboral. Por exemplo, para dar um exemplo, no caso das bordadeiras, e a Maria esteve-me a corrigir, porque tem a ver com as bordadeiras na indústria, não é? E não a lei, as operárias, conseguem a aprovação de uma lei que é regional, portanto só tem validade na Madeira, mas é única e é sem precedentes em Portugal, que é uma lei que diz que as mulheres podem pôr dias ficarem a trabalhar de casa por dores menstruais. É isto, não é? Era. As empregadas das fábricas tinham direito a um dia caso dores menstruais se tivessem menstruais. Pronto, isto não pudesse. Exatamente. Isto eles a monte escreviam e estavam. E depois eles tinham que ter provas que matavam e que não podiam trabalhar. Pronto, mas não conseguiam. Claro, mas essa lei é... E havia nessa lei direito a doenças profissionais para Exatamente. Que era coisas que... Tendinites, do ferro, de trabalhar com o ferro muito tempo. Havia doenças profissionais. Mas as bordadeiras cá não tinham direito a isso, é nada. E então a gente inventava todos o que a gente se entendia. Porque a gente exigia direito a subsídio de Natal como os outros trabalhadores. Claro. E é um dosióvio. Se a gente ganhasse 120 escudos no ano inteiro, tinha-se 10 no fim do ano. Mas era 10. E eu disse, mas porquê? É que não podem dar ideias. É um dosióvio, mas tem que ter direito a subsídio de Natal. Tem que ter direito a poder a sair igual aos outros trabalhadores. É uma equiparação daquilo que é o trabalho, claro. Porque acabar com o preço da lenha, vocês nem imaginam, para acabar com o preço da lenha, o que a gente padeceu. E eu fui resundada, vezes sem fim, pelo Instituto do Bordado, o soberano que estava lá, que era um soberano, que ele disse, vais ser chamada para a Assembleia, para a Casa dos Patrões, para cortar lenhas. E eu disse, olha, a vez que ele me paga, eu faço o que for preciso. Porque a gente foi até a Assembleia Regional, exigir aos deputados e falar com os grupos parlamentares que eu adoro, claro, para acabar com o preço da lenha. E eles entendiam que não, os patrões que não podiam, que tinha que ser, que elas que faziam, disse, vão fazer sopa com lenhas. Nunca vi nenhuma verdadeira fazer sopa com lenhas. E então, os deputados foram chegando a acordo que davam um prazo máximo para que eles acabassem com a lenha. Foi 7 anos. Acabou a lenha em 87. Mas acabou. Claro. Acabou. Mas essa equiparação do trabalho como trabalho, e por isso, porque é que somos diferentes dos outros, e portanto, 13º mês de férias, horário de trabalho, doenças profissionais, são tudo conquistas que os dois sindicatos conseguem e que lutam por elas, porque é que nós não somos iguais aos outros trabalhadores. E a questão que eu trazia era ainda uma outra carga, para além de todo esse desafio, que tem a ver com esta questão da menstruação. É uma questão sem precedentes na lei portuguesa e é uma porta aberta para aquilo que nós, enquanto sociedade, em 2022, podemos construir ainda naquilo que é o Código do Trabalho, porque isso é uma agenda altamente feminista que, aos dias de hoje, não tem precedentes em Portugal. E há mulheres que têm dores incapacitantes para a sua profissão e, portanto, é uma porta aberta para uma conquista. E, por outro lado, o serviço doméstico, o sindicato, vai para além da sua ação de tudo o que é 13º mês, isto e aquilo que é igual, que a Conceição certamente subscreve todas estas lutas, que foram também as vossas, mas sei que faziam, por exemplo, proporcionavam apoio psicológico
a mulheres que vos pediam apoio, Sim. que queriam falar sobre aborto, sobre contracepção, sobre a pílula, sobre divórcio. Isto são questões que não estão no âmbito do que é a ação sindical. E, portanto, a questão... E que vocês percebiam que isto era necessário. E, portanto, até criar uma cooperativa para elas poderem ficar lá a dormir, caso fossem despedidas ou caso os maridos as pusessem fora. E, portanto, a questão que coloco aqui é: qual é a diferença que faz ter mulheres a representar mulheres? E o que é que vocês viam se estas lutas tivessem sido encabeçadas por homens, com toda a boa vontade, mas que, não sendo mulheres e havendo esta diferença de género, aquilo que é o chegar às mulheres, o falar com elas, como falavam convosco, certamente a contar uma série de coisas, que diferença faz mulheres representarem mulheres naquilo que podem ser as conquistas dos direitos das mulheres? Faz diferença, porque os homens nunca defendem uma mulher. Não sei se é assim, mas é bem pouco. Mas pronto. Eu tenho visto bem poucos. Porque quando deu o 25 de Abril, o sindicato de bordados, havia sindicato das trabalhadoras da fábrica. E eram os patrões a que eram... Olha o ano do sindicato. Vocês já viram o patrão a ser no ano? Quando deu o 25 de Abril, ao cabo do Moinhos, a reunir-se todos e dizer: não, ele cá vai para a rua. Deixar eles tudo na rua e eleger a vida. Para a Ribeira, que era operária da Casa de Bordados, que ela trabalhava uma matizadora de terra, para ir representar os bordados. E a bordadeira cá não tinha representante, tinha falta. Porque cá estava em toda a região, tinha bordadeiras. Só o Conselho de Português é que não havia bordadeiras. O mais havia bordadeiras na Camacha, em Machico, Porto da Cruz, Santa Cruz, todo. O Porto da Cruz tinha muita bordadeira. Mas é interessante que é uma profissão altamente feminizada e cuja representação são as mulheres. Aquilo que vemos hoje em dia... Não havia nenhuma bordadora. Havia só um nas barracas. Mas, por exemplo, no caso de hoje em dia, temos professores, enfermeiros, em que a grande maioria são mulheres e, no entanto, os sindicatos são compostos maioritariamente por homens. Portanto, a pergunta que faço à Conceição é que desafios é que foi encontrando, sendo mulher, nestes anos, com a CGTP, com tudo o resto, e como é que acha que, sendo mulher, pode ter ajudado na representação de um setor que é composto maioritariamente por mulheres, se não só por mulheres nesses anos? Eu gostava de responder então, à Maria, força. porque nós tivemos o problema de falta de espaço para nos reunirmos, porque fizemos a ocupação de um prédio. E aí tínhamos salas e salões para nos podermos reunir. Uma ocupação verdadeira. Uma ocupação verdadeira, sim. Acho bem. Mas não foi só de um, foram depois de 3, não é? Pois, foi a nível nacional. E isso resolveu-nos metade do problema. Portanto, as raparigas mesmo só me diziam assim: ó São, eu fui despedida. Ai, meu Deus, o que é que eu ando a fazer? Enfim, ó São, eu fui despedida. E foi aí que nasceu a necessidade de arranjar uns quartinhos para quando elas eram despedidas irem para lá esperar até ter outro trabalho. E havia outra questão qualquer que a Maria pôs e que eu gostava de dizer, mas agora, olha, passou. Pronto, há de chegar e interrompa-me sempre que quiser quando chegar essa questão. Mas perguntava-lhe então, quais foram os desafios enquanto mulher que sentiu com a CGTP, sim, até mesmo com a intersindical, não é? Porque sei que esses desafios surgiram. Os desafios começou logo por nós pertencíamos à Basfood e na Basfood havia militantes que se calhar também estavam com o pezinho no PS. E havia as senhoras que estavam lá no Largo do Rato, que subiam as escadinhas, eu já que me apercebi disso, iam ter comigo, eu estava ao balcão e disse assim: a Conceição sabe, no tempo do Salazar havia muita miséria, no Salazar havia muito ouro, ele deixou muitas barras de ouro. E eu disse assim: no tempo em que ele tinha barras de ouro, eu andava descalça e tinha que trabalhar. Ela gostou da conversa. Chegaram lá ao Largo do Rato, onde têm a sede, telefonavam-me outras para me fazerem falar, porque gostavam de ouvir as minhas tiradas.
E havia uma jornalista do PS que essa deu-me cabo da cabeça. Foi lá, era tudo a maior miséria. Para pormos as fichas das empregadas domésticas, fizemos um tijolo, aqui outro tijolo, uma tábua, e punhamos ali as fichas. E estávamos no começo, partimos do zero. E ela disse, ela tinha ido ver as visitas, já tinham tudo preparadinho. Deixe-me só dizer o que é que são as visitas. As visitas é um outro sindicato das patroas, sim, que representam as empregadas domésticas e que em 74 conseguem legalizar esse sindicato como o sindicato das empregadas domésticas em vez do vosso, e como havia uma lei que só podia haver um sindicato por profissão, há uma pressão enorme do governo para que os dois sindicatos se unam. E vocês dizem, mas aquele sindicato é o das patroas, não é o nosso, vocês não podem deixar aqui o outro. E só em 76... com a saída da lei que permite mais do que um sindicato por setor, é que vocês podem legalizar o vosso. Portanto, as visitas é o sindicato que é representado pelas patroas que dizem que representam as empregadas domésticas. Pois, os patrões já que prepararam tudo, elas já tinham tudo preparadinho e nós andávamos ali a cavar peça por peça. Mas, nessa altura... estavam no começo, não tinham nada. Essa senhora foi lá, uma jornalista do PS, e disse, eu só olhar para a cara dela, deu-me cá uma gana que foi a maneira de desenvolver aquilo mais depressa. Isto não tem, quer dizer, não ia para a frente. E o outro sindicato já tem condições, eu disse, o outro sindicato tem condições porque os patrões têm poder de compra e fizeram isso tudo. Mas nós antes queremos ser assim. Olha, no dia seguinte, com os testões que tinha, fui comprar esferográficas, borrachas, tudo o que era preciso para o escritório para a gente trabalhar. Então começou lentamente a funcionar. Uma mesa, uma cadeira, um computador, tudo foi indo assim aos bocadinhos, conforme a gente tinha dinheiro. E depois ficaram com a cara à banda quando viram que, afinal de contas, não é preciso ter dinheiro para ter um sindicato. Porque, entretanto, este sindicato acaba por mobilizar mulheres em todo o país, sim, e, portanto, torna-se o grande sindicato. Eu, se calhar, agora abro, assim, para perguntas. Sintam-se livres para ir questionando ou fazendo alguma questão aqui às convidadas que queiram. O meu António Pina dizia que o que custa é a primeira pergunta, portanto podemos passar logo à segunda. Por isso, se quiserem passar logo para a segunda questão... Olha, mas antes de começar eu só queria pronto, dizer é isso, enquanto vão pensando. Nós tivemos então 2 homens a ajudar-nos lá que deviam ajudar-nos, porque eram sindicalistas, estavam na CGTP, outros estavam não sei onde. Então, quando a gente precisava, pedia a eles para nos ajudarem. Iam para lá, vinham todos cheios do seu trabalho sindical. Eu disse, vocês já falaram tanto. E ainda não falaram nada daquilo que a gente queria, porque ainda não percebi nada do que vocês dizem. Pois. Eu vou pagar de fora, só tenho penas e... Alguém tem alguma questão que queira colocar? Pergunta aqui à audiência. Sim. O sindicato ainda hoje... Se o sindicato ainda existe. Não, eles depois... havia muita gente que achava que eu era muito brava e que tinha que sair do sindicato. E eu também chateei-me com aquilo e saí. Tive pena de sair tão cedo. Mas já não havia ambiente para continuar, porque havia boicotes de todo lado. E as raparigas depois vieram-me dizer, eu saí, depois as raparigas vieram-me dizer, São, o que é que a gente faz? Vamos-nos ligar aos contínuos e porteiros, nessa altura era assim que se chamavam. Eu disse, vocês aguentam o sindicato, vocês sozinhas aguentam o sindicato? Ai não, agora já não podemos, não. Então, se não podem, entreguem-no. Pronto, e o que acontece é em 91 vota-se a integração deste sindicato noutro, que representa outros serviços domésticos, como jardineiros, vigilantes, porteiros, e o que se verifica, na minha opinião pessoal, pela investigação que fizemos, é que isto acontece em 91 e aos dias de hoje as empregadas domésticas não têm praticamente representação sindical. Existe um sindicato
que representa o serviço doméstico, mas que representa muitas outras coisas, nomeadamente as limpezas industriais, de aeroportos, de fábricas, etc. Mas o serviço doméstico, de quem está dentro de uma casa, destas milhares de mulheres por todo o país, que têm não sei quantas casas numa semana, quase não estão sindicalizadas, o sindicato não consegue chegar até elas, nem é essa a sua prioridade, no meu entender e pelas entrevistas que fiz. E então isso voltou a colocar o serviço doméstico no fim das prioridades, mesmo dentro de um sindicato que deveria representar, que é, no fundo, a história normal das mulheres quando acabam por isso a minha questão de quando as mulheres representam mulheres, porque de repente estão dentro de um sindicato maior, que representa outras coisas, muitos homens, muitas outras coisas, com homens a dirigir, e de repente o trabalho doméstico volta a ser novamente uma coisa que não tem representação sindical. Ainda agora que eu fui ao aniversário do Sindicato dos Contínuos e Porteiros, eu cheguei lá e perguntei se havia ali alguma representante das empregadas domésticas. Não, elas só cá vêm quando têm problemas. Pronto, e isso é interessante na estratégia do porta a porta, de ir buscar as mulheres, de mobilizá-las. Percebemos que elas não deixaram de existir. O que aconteceu foi, deixou de haver esta mobilização, que também é muito fruto do pós-25 de Abril, ou seja, também é normal que as mobilizações são por ondas. Há um 25 de Abril e dá-se a mobilização dos trabalhadores e todos conseguem. De repente, nos anos 80, conseguem uma lei, quer para as bordadeiras, quer para o sindicato. E há um momento de desmobilização que acaba por ser. Portanto, agora, a minha última pergunta, e se não houver mais nenhuma, encerramos, mas sintam-se livres ainda de fazer mais alguma. A minha pergunta é precisamente como é que vocês, que já estiveram na linha da frente de uma atividade sindical, que sofreram e ultrapassaram dezenas de coisas, como é que vocês veem, e agora que não estão, e portanto conseguem ter essa distância a olhar, como é que veem o sindicalismo hoje em dia e a sua representação e a sua ação? Qual é a vossa percepção, Maria? Eu vejo com muita amargura o sindicalismo de hoje. E a gente lutou por tantos direitos, que foi a reforma para a mulher aos 60 anos, que até a Assembleia da República a gente foi, reuniu com os grupos parlamentares. E argumentar porquê, porque uma bordadeira não enxerga depois de 60 anos. E argumentam-me muito bem e fizeram essa lei. Mas hoje em dia já fizeram outras que já anularam por completo o que era feito. Porque desde 2010 a bordadeira da Madeira já nenhuma pode se inscrever hoje em dia como bordadeira. Já é só como artesã. Porque o outro que já foi preso, como é? O do PS que está preso. O Sócrates fez uma lei em 2010 e ele podia fazer essa lei, agora não devia ter abrangido a bordadeira da Madeira, que era outra lei. Claro. E sendo outra lei... Maria, e sente que o sindicato não conseguiu defender... O sindicato, seja o PT, a Intersindical, ou o GT, sei lá... Eu, desde 2012, 13, nessa altura, nem a gente sabia que isso estava aprovado. Quer dizer, se eu ia aprovar, eu meter na gaveta e depois sai. Mas quando sai, anula os outros e faz com que a bordadeira da Madeira seja ou tratada por artesã ou fique fechada. Portanto, o que a 10K é só para aquele grupo. As lutas que culminaram num decreto-lei nos anos 80 regridem em 2010. Em 2010 e fica com o estatuto de artesã. Se eles quiserem ir buscar novas bordadeiras, quer dizer, as casas mesmo vão fechar. Significa que já o sindicato está fechado. É uma aprovação da lei que provoca a extinção da profissão. Porque nenhum patrão consegue pagar o mesmo preço do que é fábrica. Isso eu acredito. E a gente fez tanta coisa para mostrar isso, mas eles enxergam pouco. Certo. Conceição. E isto fica anulado de uma maneira
que nem o sindicato conseguiu ter força conseguiu para... ter força, nem a bordadeiras, porque depois uma já borda para aquela, outra borda para aquela, e eles querem, já hoje ninguém quer trabalharem, porque se dá pouco não é para trabalhar. Então, olha, tenho aqui uma pergunta e, Conceição, guarde, por favor, a resposta de como é que vê o sindicalismo hoje em dia, mas vou passar aqui a palavra. Não, é importante. Maria, eu queria só que me respondesse, que é uma curiosidade que eu já tenho há muito tempo. A minha avó era bordadeira e nenhuma das netas, felizmente ou infelizmente, tive que o fazer. E eu não sei bordar, é uma grande tristeza minha. E queria que me dissesse o que é que sente a ver que trabalhou tanto e lutou tanto para estas mulheres, para elas terem direitos básicos, que para nós são básicos, e o que é que sente agora que vê que é uma profissão à barreira da extinção? Ninguém, só bordar, ninguém da minha geração é bordadeira. Algumas artesãs trabalham no bordado, mas são muito poucas. O que é que sente sabendo que trabalhou tanto e que está a acabar? Que a profissão está por um fim? Eu sinto muita tristeza ao ver o bordado acabar. Nenhum governo daqui sequer abrir o bico a dizer isto está mal. Já se está em 22, já tem as telhas todas e ele não se importa com nada. E da minha parte, tudo faço para ensinar a bordar. Tudo o que eu sei eu ensino. Eu faço, estou lá no moinho, com várias coisas, faço várias coisas diferentes do que se faz na casa de bordados. Eu faço cordões, eu faço brincos para as orelhas, eu faço tanta coisa. Anéis, tudo. E ponho à venda. Só que muita gente nem sabe o tempo que aquilo leva. Porque é muito difícil bordarem. E ensino de graça. No princípio, já estou há mais de 5 anos no moinho. E eu pedi à Câmara da Ponta do Sol, como a nossa casa era pequena e não tinha assim muita claridade, de poder ensinar. E então ele cedeu-me um moinho para eu ensinar a bordar. E no princípio ainda foi muita gente daqui do Funchal e a pessoas já mais velhas, depois de saírem do trabalho, e aprenderem. E eu ensino, eu tenho. Então, e diga-me, acha que o problema é a falta de interesse só porque sim, ou acha que o facto de não haver leis que protejam, que dignifiquem e que contribuam para que seja uma visão de profissão possível, com futuro, com direitos, etc., impede o entrar na profissão? Acha que é isso? Também é uma parte de tudo, porque naquele tempo a gente tinha agricultura e coisa isso, fazendo uma coisinha de um jeito e do outro. Claro, há uma reconversão do mundo e, portanto... conversão e não há. Mas o que eu vejo é que as pessoas que gostavam muito do bordado, e há gente nova que gosta do bordado, porque há gente nova que gosta mesmo do bordado, mas não sabe fazer e não se ensina. E eu ensinei e dei formação no Instituto do Bordado, no Ibitame, a bordadeiras profissionais das melhores que havia na Madeira, para que elas ensinassem todas da mesma maneira. Porque uma diz que é de um jeito, outra diz que é do outro. E eu tenho muita experiência. Pois é, que então, a questão que está a colocar é, ainda para além de tudo isto, que tem a ver como é que se preserva uma memória coletiva que, com as pessoas que vão efetivamente acabando as suas vidas com esse conhecimento e não o passando, realmente há uma via de mas hoje em dia extinção. Eu não servi dessas mulheres que eu ensinei, 16 ou 17, que eu estive lá 2 meses a ensinar, já bordadeiras profissionais, que era para ensinarem toda a roda da ilha, as pessoas, todas mais ou menos do mesmo modo e como era. E essas mulheres não foram buscar nenhuma delas, vão buscar as que estavam na extinção rural daquele tempo, que nem são bordadeiras, nunca foram bordadeiras, só aprenderam a bordar com os pais sabiam. E vão ensinando pelas freguesias, porque essas estão debaixo das patas deles e há que fazem. Claro. E agora então deixa-me... Por isso eu fico muito
triste Com e essa- acabar com o bordado desta maneira. Porque Mas não vai daqui a acabar. uns anos não podem mesmo haver bordado. Mas não vai acabar, porque se a Maria estiver atenta, no continente a gente ouve aqueles programas de artesanato, todos os artesãos se queixam que agora não há Também que pessoas vai para- acabar tudo. Mas isto vai então, Mas é preciso que as leis ajudem Sim, a isso, sim, ou seja, é sim. preciso E é medidas, preciso não é as só pessoas- vontade, certo? Mas há coisas que podem ajudar a isso. Mas então eu gostava só de terminar ouvindo a Conceição com o que é a sua visão do sindicalismo hoje em dia, como é que vê, pronto, isto tudo, esta desmobilização, se é que há desmobilização, e que estratégias é que acha que as pessoas que estão na linha da frente estão a perder, ou o que é que sente sobre isso? pois, aquilo que eu sei do sindicalismo é que está de rastros. Há um sindicalista que está mesmo a nível da Europa e que nos põe a situação do sindicalismo. E aquilo realmente... Por isso, eu achei muito esquisito quando o sindicalismo está nesta situação, haver um sindicato que compra uma sede muito grande, que faz uma festa grandiosa onde se gasta tanto dinheiro, quando afinal os sindicatos estão na maior crise. E tanto de dinheiro como de associados, não é? E não me parece que isto esteja para mudar muito cedo. E acha que pronto, é a reconversão do mundo que faz com que as pessoas já não se mobilizem umas com as outras, estamos mais individualistas, acha que é o sindicato que já não sabe que não acompanha aquilo que é a alteração da profissão, porque nós trabalhamos agora de forma diferente, como é que vocês veem? E depois cá terminamos. Tornou-se tudo muito intelectual, porque se apanharmos as pessoas que trabalham e que têm dificuldades, lá vai. Mas agora toda a gente vai tendo um subsídio, vai tendo isto. Para que trabalhar se eu posso ganhar um subsídio e ficar quieto? Portanto, não há grande necessidade. A mim continuam a dizer-me que há muita fome, que há muito isto, que há muito aquilo. Em Trás-os-Montes tínhamos fome, mas tivemos que sair de casa e ir à procura de trabalho. Agora, há tanta gente a receber subsídios. Outro dia uma amiga minha dizia-me assim, mas se não fosse assim ainda havia mais fome. Pois, mas havia mais fome ou havia mais motivação para as pessoas se mexerem e ir trabalhar? Maria, quer comentar este... Eu acho que as pessoas hoje em dia entendem que haja outras profissões e há outras profissões que se ganham mais. Mas eu acho que se devia preservar aquilo que a gente se tem, que se diz que é tradição. Que a gente hoje quer impor tradições que nunca ouvem e querem mudar as coisas às avessas, tudo às avessas. Mas eu faço um apelo, é que a gente nunca deixe de lutar por nossos ideais. E eu sempre trabalhei, quando eu estou parada, está tudo a andar de ralada, porque eu não posso estar parada. Eu trabalho hoje em dia, com 75 anos, eu trabalho até à meia-noite, a quase 1h da manhã, se for preciso. Até à lenha para bordar no outro dia, eu bordar. E estou sempre a mexer. Se eu não tiver trabalho, eu invento, seja o que for. Eu estou a fazer um centro com um pedacinho de tecido assim, que já nem sequer tenho tecido. Pergunto na casa, ele diz que nunca tem. Tecido para comprar, de linho, e eu faço as florzinhas e vou encaixando e fazendo centros com aquelas flores. Mas não posso estar parada. Uma sobrinha minha, agora a domingo, disse-me assim, Maria, o que é que tu estás fazendo? Eu disse assim, olha, estou fazendo um centro, que se não vender, isto vai ser rally de vender, mas se não vender, vai ficar para ti quando tu seres uma velhinha. E dizia lá assim, mas eu não quero que tu morras. E eu quero morrer, mas queria ver o bordado mais bem defendido na nossa terra. E queria ver mais pessoas a se manifestar pelos seus direitos. Porque hoje em dia, eu fico tão revoltada quando eu vejo uma pessoa chegar ao pé de mim, mas já se chegaram, e dizer assim, Maria, olha, fala por isto, fala para aqui, fala por isto, fala para aqui. Tu vais para o pé de mim,
Tu vais para o pé de mim, vestes essas coisas todas, que era carros, a rocha, não sei o quê. Vestes essas coisas todas, tu vais para o pé de mim. Tu dizes o que vestes, que eu não digo o que eu não vejo. Eu não minto. Claro, e ocupar esse lugar E falar. e dizer, ele disse, mas eu não vou aqui, não posso. Não pode, mas do que aquele trilha nas canelas? Toda a gente pode lutar, Claro. porque eu lutei e andei, e os patrões nunca poder comigo dizer assim, tu não fazes isto e eu não te dou trabalho porque tu és do sindicato. Ou estás defendendo a verdadeiras. Nunca poder dizer isso. Porque eu defendi, mas fiz o meu lugar sempre na perfeição. Muito bem. E é isso que eu peço a todos. Tem mais alguma intervenção? Queria só dizer que isto é uma questão que tem muito a ver com a precarização que cada vez mais estamos a ter do mundo laboral. Exatamente. Os próprios sindicatos começam a ter muitos problemas porque as pessoas não se vão sindicalizar porque não têm sequer, e estou a pensar em empregadas domésticas, pessoas a dias que trabalham a dias e que as casas para quem elas trabalham dizem não, eu não te quero inscrever na Segurança Social. E, portanto, ainda hoje nós temos muita gente e está-se a ver um movimento maior novamente para esse tipo de questões. Certo. E por isso os sindicatos também não têm depois trabalhadores que paguem as cotas. Portanto, este é um problema complexo que tem muito a ver com o capitalismo e com esta onda do capitalismo que está agora a fazer, a vingar no nosso mundo. Concordo. E por isso também as pessoas tornam-se cada vez mais individualistas e, portanto, não se envolvem e dizem eu não tenho ideologia. Estas questões de não ter ideologia fosse uma coisa que nos tornasse imaculados. É verdade. E, portanto, é uma luta em que cada um tem mesmo que se envolver e fazer mexer o seu metro quadrado. Por isso, os empregados, as pessoas que vão trabalhar nas casas, são muito do trabalho futuro, há de ser um desses, que não exige um curso universitário, mas que exige preparação. Formação. O envelhecimento da população. Mas ninguém quer pagar o preço justo por esse trabalho. Precisamente porque se calhar não experimentavam fazer. Certo. Pois. Se a ganância diz não fazem ideia, o trabalho que dá, guardar, ter uma coisinha pronta, ou cuidar de uma pessoa em casa, seja mais velho, seja gente nova, como a Conceição fez desde muito pequena. Por isso acho que temos mesmo que refletir sobre questões políticas. Sim, é tudo político. Não são questões partidárias. É verdade. Também às vezes temos medo de usar a palavra política. Se não usarmos, não sei poder. Claro. É verdade. Obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma intervenção, se não pegava. Força. Essa é uma questão, e também outra questão é a representatividade da mulher, não é? Sim. Vemos aqui muitos lugares de fala de precariedade e ao mesmo tempo dois lugares de superpoder. E estamos a falar um bocado dos sindicatos dos enfermeiros ou dos professores, maioritariamente por homens, e na mulher geral, genérico, delega a função de poder e de representatividade ao outro. Isto é uma questão de género, não é? Não é uma questão de género, como estava a dizer, como estava a Dona Maria a dizer, como é que estamos ao outro representar os nossos. Exatamente. Então, este lugar de o que ela estava a dizer, não é? Sou eu que passo pelas coisas, sou eu que tenho que falar pelas coisas. Certo. Mas eu acho que sim, há uma usabilidade de luta, não é? Há um lado mais cómodo também que vem do capitalismo, pronto, é tudo muito mais acessível, não é? E a minha geração, que houve sempre confortos, então esse lugar de lutarmos pelas coisas, às vezes é ideológico, eu ouço as pessoas dos 20 anos, têm um lugar muito ideológico de fala, mas que não têm experiência. Certo. Eu queria pegar nisso e, se me permitem, sair um pouco deste lugar de moderação para dar o meu, se calhar, último contributo e, por favor, sintam-se livres para me interromper se ainda o quiserem fazer, se não, vou em jeito de fim, porque a noite vai longa e começámos tarde e peço desculpa por isso, mas está muito boa esta conversa. Pegando nestas duas intervenções, de facto, pegando a questão da representatividade, porque voltando ao início do tema lutas sindicais femininas e o espetáculo que estou aqui a apresentar também, percebo que a questão de género ela está implícita no sentido em que o trabalho, os sindicatos
não se reconverteram naquilo que é a sua ação. Continuam a ter reuniões noturnas, continuam a ter, portanto, há uma masculinidade na forma como estão organizados. E isso faz com que a mulher cumpra o seu papel de género, que ainda lhe é atribuído, de trabalho doméstico, de trabalho de cuidados, reprodutivo, etc., não consiga ter tempo para tirar mais tempo do seu dia, que já não há tempo suficiente para fazer ainda o trabalho sindical. E, portanto, acaba por ser o homem a ocupar esse espaço ainda aos dias de hoje. Isso ainda é isso é muito comum. E enquanto nós não combatermos a igualdade de género, não lutarmos pela igualdade de género dentro das nossas casas, podendo a mulher ter esse tempo para a atividade política, para a atividade sindical, para a atividade do coletivismo, do associativismo, que é tão importante, ela continua reduzida e, portanto, não vai ocupar esses espaços de representatividade e a coisa não vai mudar, por um lado. E depois, terminando com esta questão, que concordo em absoluto, parece-me que há um modelo que nos é imposto globalmente, um modelo neoliberal do colaborador, e que nós somos suficientes para nós próprios. E as redes sociais galgam esse caminho, o avatar que nós criamos, tudo nos desmobiliza daquilo que são os espaços coletivos de mobilização, de organização e que nos coloca, sobretudo, uns contra os outros. Isto acontece desde o momento em que as crianças entram na escola primária. Os testes, o individualismo, há um culto daquilo que é nós e o outro. E o outro é sempre um perigo. E com a pandemia isto agravou-se porque o perigo até é de saúde. O outro é um perigo. Estar com o outro é um perigo. Isto isola-nos nas nossas casas, no nosso pensamento. Não temos estes lugares coletivos e precisamos de os voltar a resgatar. Quando os teatros fecham por causa da pandemia, isto é assustador pensar que o estar aqui, alguém a fazer e alguém a ver, nos é impedido. E claro, é impedido por uma questão de pandemia, de saúde pública, mas isto influencia a longo prazo aquilo que é o proliferar das ideias. Os teatros são sítios onde as ideias se incendeiam, as assembleias populares, etc. E, portanto, este culto do individualismo, e pegando nesta questão, porque é que o sindicalismo, na reflexão que faço, está a perder força e o que é que acontece? Ele não acompanha aquilo que é a transformação do trabalho hoje em dia. Ele não acompanha a transformação do capital. Porque é que nós vemos, no caso das empregadas domésticas hoje em dia, e juro que termino, as empregadas domésticas hoje em dia são sobretudo mulheres imigrantes racializadas, sem papéis, que ocupam estas funções. Isto verifica sobretudo nos grandes centros urbanos, Porto, Lisboa. As mulheres que vão, houve uma reconversão da profissão. Já não são as mulheres das aldeias, são as mulheres que vêm de fora. E elas vêm com cursos superiores. Elas vêm de Moçambique, estudaram farmacêutica e vêm de Moçambique para cá, deixam a família lá, deixam os filhos, vêm do Brasil, vêm de Angola, vêm de Cabo Verde, vêm da Ucrânia, vêm da Rússia e vêm com cursos superiores. Vocês lembram-se, nos anos 2000, a conversa que tínhamos era: mas a minha empregada é professora de música, a minha é médica. E havia uma luta por qual era a empregada que tinha mais formação superior. E isto faz com que haja uma transformação, porque é óbvio que estas mulheres não têm como missão ser empregadas domésticas. Não é essa a ambição de vida. Elas têm outra ambição de vida. E, portanto, elas não se vão sindicalizar. Diz, Susana. Achei que querias falar. Elas não se vão sindicalizar porque elas não pensam: isto vai ser para a minha vida. Eu, como atriz, sou sindicalizada porque eu vou ser atriz até ao final da minha vida. Os professores são professores até ao final da vida. Os médicos também. Ou seja, há uma ideia de profissão. E este tipo de trabalhos, as verdadeiras, por exemplo, também, mas o trabalho doméstico, e, por exemplo, os Uber é o exemplo máximo do porque é que os Uber não conseguem em Portugal ter esta expressão, etc. Porque ninguém quer ser entregador de pizzas para o resto da vida e fazer disso carreira. São trabalhos temporários até vir uma coisa melhor. Só que essa coisa melhor demora muito a chegar. Isso fica-se lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu não vou tirar tempo do meu dia, do meu trabalho, estou tão estafado para ir para uma reunião do sindicato, lutar para os Uber. Eu não me sinto Uber, porque eu sou na verdade, a dentista, não consigo que o meu diploma aqui seja reconhecido. E, portanto, todas essas transformações os sindicatos não conseguem apanhar. E termino dizendo que isto é público, porque foi numa assembleia, portanto, numa audição parlamentar de um sindicato. Um sindicalista disse esta frase, para mim é gritante e é morte do sindicato no geral, que ele disse: eu tive um trabalhador da Uber que me bateu à porta e que me disse: olha, eu queria me sindicalizar, portanto, o que é que eu faço?
porque isto está mal e nós vemos, Espanha já conseguiram, Brasil já conseguiram. Portanto, é só tempo até nós obrigarmos as plataformas, portanto, isto já é possível. Ele disse, ele bateu-me à porta e disse, não quero sindicalizar. E eu disse, quanto é que é o seu rendimento mensal base? E ele disse, eu não tenho, eu recebo por chamada. Quer dizer, se não tem rendimento mensal base, como é que eu vejo a cota do sindicato? Eu disse para ele ir à vida dele. Pronto, isto mostra como o sindicato, se eu, atriz, bater à porta do sindicato das limpezas a pedir ajuda, a missão do sindicato é ajudar-me, mesmo que não seja o sindicato certo. Aquele sindicato vai ter que mostrar qual é o sindicato mais adequado para mim. Se não houver, vai ter que arranjar mecanismos para criarmos esse sindicato. É essa a função do sindicato, é conseguir encontrar esses mecanismos. E estas mulheres que estão aqui sabem, porque já tiveram essas experiências. Aquilo que acontece quando temos um delegado sindical que diz como é que eu decreto qual é a percentagem que eu vou tirar para o sindicato se eu não tenho rendimento mensal base. Quer dizer, não pode ser. Nós temos ali a porta de entrada para todos os Ubers do país. Basta um que se comece a sindicalizar para ele ir aos outros e para nós conseguirmos criar um sindicato dos Ubers e para que isso se transforme essa profissão. Se nós o mandamos embora porque não conseguimos, porquê? Porque estamos a ver a forma de tirar a cota do sindicato por uma ideia que é do século XIX, que é um rendimento base mensal. Quem é que nesta sala tem esse rendimento base mensal? Eu não tenho. Sou atriz, portanto, trabalhadora independente. Não consigo saber ao final do mês quanto é que vou tirar. E isso não impede a minha ação sindical. Os sindicatos têm que se transformar para responder àquilo que é a transformação do trabalho e das pessoas. Pronto. E este era assim o ponto com que vos queria deixar. Desculpem o avançar das horas. Obrigada. O espetáculo é às 21 na sexta, às 16 no sábado. Estão convidados e obrigada. 16 no sábado. Sábado é um bom dia para ir. Muito obrigada pela vossa presença. 18. Obrigada. E obrigada às minhas companheiras por terem Só vindo até puseste aqui. aqui para você ver o que eu posso buscar na casa das casas de bordados. Obrigada. Ela aproveita só. Acho muito bem. E trouxe aqui uns para ver. A coisa que mais me impressionava em vocês é fazerem um trabalho tão bonito. Ganharem Eu tão tenho pouco.